Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perch, estamos com mais uma aula sobre automação. Como eu havia falado para vocês na aula passada, hoje a gente vai fazer uma breve aula aí, novamente com os contadores. Porém, dessa vez a gente vai utilizar um contador, um bloco único, contador crescente e decrescente. Então eu quero mostrar a diferença aí do bloco anterior que a gente utilizou na última aula, que a gente usou um bloco somente para o crescente e um bloco para o decrescente. Então vamos aí mostrar os poréns, as diferenças, por que a gente utiliza um, por que a gente utiliza outro. Vai ser um programa bem simples, vou mostrar passo a passo para vocês como utilizar e novamente vamos botar depois um sistema aí para te utilizar lá na IHM. Então bora para a aula! E esse vídeo é oferecimento da Altos. Acessem www.autos.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC. Ao final do website, a mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, então aqui nós estamos com o nosso software Master Tool IEC, como de costume. Estou com o mesmo projeto da aula passada, foi de propósito, então eu quero simplesmente mostrar para vocês a diferença entre a implementação dos blocos separados e do bloco em conjunto, qual é a básica diferença aí de ambas analogias. Então como a gente pode usar um ou pode usar o outro, enfim, aí cabe de acordo com cada um para implementar o seu projeto aí na sua vida. Então a nossa ideia aqui sempre da WR Kids é sempre mostrar para vocês passo a passo, ou seja, cada etapa, ou seja, cada metodologia que a gente pode implementar. Então a gente vai mostrando para vocês sempre como utilizar isso aí e depois cabe a vocês implementar no código de vocês de acordo como queiram. Então, mostrando aqui, na aula de hoje eu levei em consideração aí colocar aqui comentário sempre nas variáveis de declaração, que eu acho que fica mais fácil para o pessoal. Então, de acordo com o que eu for explicando o programa, ao mesmo tempo a gente tem aqui um comentário de cada variável declarada aqui para, acho que abrir um pouco mais a cabeça de vocês, para ficar mais fácil, tá, de entender cada variável declarada e utilizada no programa. Então, agora adiante eu vou começar a fazer isso nas nossas aulas, vou comentar sempre as variáveis declaradas. Posso também colocar um comentário aqui nas linhas, tá, de comando. Acho que fica mais fácil de entender, às vezes, o que eu estou fazendo ou por que daquela variável declarada. Então, lembrando na aula passada, então a gente fez aqui o contador crescente, o CTU, e o contador decrescente, CTD. Então, ambos com um tom aqui de 5 segundos para fazer o pulso na entrada para incrementar o contador ou decrementar. Então aqui, mostrando já rapidamente uma diferença, aqui nos blocos de counter up, counter down separados, estão vendo que cada um deles tem o seu preset value, ou seja, o seu valor de contagem aqui de limite separado. Já na linha 7, eu coloquei o bloco aqui de counter up, down, ou seja, contador crescente e decrescente juntos. Então vocês estão vendo aqui que só tem um preset value, ou seja, só uma variável de controle de contagem. Então, quando a gente for dar um pulso na entrada desse contador para incrementar ou decrementar, a gente sempre vai se basear num valor de controle. Então, isso já é uma diferença. Então, a gente pode fazer aqui, na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês um controle de estoque. Por exemplo, se tivesse uma esteira aí alimentando, colocando caixas, ou até algum cilindro, colocando líquido, enfim, alguma coisa com entrada e saída. Então, um básico aí, controlezinho de estoque. Então, nós temos aqui a variável pulso 1, pulso 2. Então, vou mostrar para vocês aqui em cima as variáveis declaradas primeiro, o que foi o propósito de cada uma. Então, aqui, contador 3, foi simplesmente a declaração do nosso contador aqui, do contador 3. Para vocês, para mostrar para vocês, dessa vez eu não usei aqui o bloco funcional, eu utilizei ele como instrução de enable.
Então, como eu havia falado para vocês na aula passada, a única diferença, vocês estão vendo aqui, ó, uma linha, tá, de enable. Então, dessa forma, eu consigo colocar, por exemplo, eu botei uma chave, liga 2, ela está aqui na minha segunda chave do CLP, na IX01, e ela é uma chave geral para habilitar o contador 3. Então, quando essa chave estiver baixada, ou seja, em 0, não adianta eu mandar algum pulso para o contador que ele vai estar desabilitado. Então, é uma forma aí de colocar uma chave geral. Isso com a instrução enable. Se eu usasse um bloco funcional, ele ficaria dessa forma. Tá? No caso aqui, o nosso CU estaria como ligado com a linha direta aqui da linha de comando. Então, eu quis deixar ele separado, eu prefiro assim. Então, as variáveis ficam declaradas separadamente das linhas, assim como a gente faz no bloco P e D. Então, aqui vocês estão vendo que as saídas QU, QD e CV estão sozinhas, diferentemente que, por exemplo, no counter down aqui, ó, que o Q, a saída dele aqui quando tiver a contagem aqui a mínima, está ligado diretamente com a linha aqui, que a gente pode botar uma bobina, por exemplo. Então é diferente, mas dá para usar das duas formas. Então cabe cada um utilizar da forma que deseja. Então voltando aqui em cima, variável contagem 3, um valor real. Então eu utilizei ela aqui como variável de controle do valor atual do contador 3. Então ela está aqui. Então aqui ela mostra para a gente o valor atual do contador, se tiver em 1, 0, né, enfim. Por exemplo, quando eu coloquei aqui o preset em 20, então se ele for diminuindo ou subindo, por exemplo, aqui vai estar nos mostrando o valor atual do contador. Aqui em RDN, tá, eu coloquei uma chave aqui na 0.4, ela é uma variável de load, ou seja, é para setar o contador 3, que no caso seria o valor de preset, e a gente botou em 20 no programa. Então toda vez que esse RDN, ou seja, eu quis chamá-la de reset down, ou seja, o reset do decrementador, quando ele está decrescendo, então quando chegar a 0, por exemplo, se eu der um pulso aqui para ele, ele vai carregar o valor 20 no nosso contador. Aqui o pulso 1, na variável 0.2, a chave lá, ela é uma variável de entrada para o counter up, tá? Para aumentar o valor do contador 3. Então aqui o intuito do programa de hoje, eu coloquei os pulsos aqui do contador up e down, ou seja, crescente e crescente, eu botei nas chaves. Então a gente vai simular aí no CLP, dando pulsos na chave para aumentar ou decrementar o contador, como se fosse, por exemplo, um sensor de barreira luminosa, de um sensor de estoque, ou seja, uma esteira carregando caixas para dentro, ou, por exemplo, se a gente fosse botar sensores aí de tanque, para quando o líquido estiver no nível máximo, ou enfim, está saindo ou entrando. Então, de qualquer forma, algum controle aí de alguma coisa entrando e saindo. Então, as duas variáveis, então aqui pulso 2, no 0.3, é variável de entrada para o counter down, ou seja, CD, para decrementar o contador 3. Aqui no RUP, seria o nosso reset up, tá? Ela é uma variável de reset para zerar o contador 3. Então, ela está aqui. Reset, então, sempre que a gente colocar lá nível lógico 1, ela vai aí zerar o nosso contador. Coloquei as duas variáveis de reset também com duas chaves, o RUP, RUDN, então na chave 0405, então eu vou forçar manualmente se eu quiser começar ele no nível máximo, ou seja, em 20, que a gente botou o reset, ou se eu quero começar no nível baixo, que é 0. Então aí cabe a cada um. Aqui eu coloquei a variável estoque vazio, ela significa uma variável de alarme, tá? Quando o estoque estiver vazio, ou seja, quando o contador 3 chegar a 0, a saída QD estiver em 1. Tá? Então aqui, quando ele chegar, o contador for a 0, a saída QD vai a nível lógico 1, vai soar o alarme de estoque vazio, ou seja, por exemplo, se achar uma esteira realimentando, a esteira vai começar a realimentar novamente. Já no estoque cheio, é quando a variável de alarme, tá, para o estoque estiver cheio, óbvio, ou seja, quando o contador 3
chegar ao valor de PV, que é 20. Tá? Então aí ele vai acionar a saída QU, vai nível lógico 1. Então aí, por exemplo, se essa é uma esteira, se ela chegar ao contador 20, ou seja, o estoque está cheio, a esteira para de andar. Aí soa um alarme lá, enfim, que pode fazer o intertravamento. Então cabe a cada um utilizar a lógica, como eu falei sempre, como vocês precisam fazer no projeto de vocês. Então, vocês estão vendo que é bem simples, porém o valor sempre é o mesmo, o valor de controle, então não dá para separar. Então, no caso, por isso que existe contador crescente e decrescente separado, para fazer valores distintos. Já nesse bloco, os valores são o mesmo, tanto para o contador crescente e decrescente, então eles vão alterar a mesma variável de contagem. Então, essa é a diferença crucial aí desse bloco no contador crescente e decrescente. Então, aqui eu criei essas linhas 8, 9 e 10, aqui simplesmente para conseguir jogar a linha 7 para cima, porque sempre fica a minha câmera aqui do lado, tapando sempre as linhas de comando, então eu não consigo às vezes explicar para vocês melhor. Então, eu acho que é bem simples, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, você deixa sempre um comentário aí embaixo. Então agora, vou mostrar para vocês o que eu terei aqui na visualização. Eu mudei só um pouquinho a tela de apresentação. Eu mantive aí o contador crescente e decrescente da aula passada. Eu só coloquei aqui um controle do estoque. Botei a variável 0.f, né, para um valor real, que é o controle do estoque. Na variável aqui em texto, redirecionei ao contador 3. No caso, a contagem 3 lá, que seria o contador 3. Aqui eu deixei a lâmpada sinalizando aqui o liga-desliga do contador crescente e decrescente. E botei aqui variável vazio e cheio para os alarmes, tá, do que a gente colocou na saída do contador 3. Então agora a gente vai ir para o CLP, eu já tinha aí programado, já tinha compilado. Então a gente vai lá para o CLP e vamos ver como é que funciona esse sistema. Tá? Então vamos lá. Então tá, galera, então aqui a gente está com o nosso CLP. A gente está com as chaves aqui gerais. Então aqui, só retomando, a chave 0, a gente vai ligar, desligar o nosso contador crescente e decrescente. Eu coloquei aqui na HM, como eu falei para vocês. A chave 01, a gente liga e desliga aqui o contador 3, seria a chave de Enable, que eu coloquei lá, que apareceu para vocês. Chave 02, 03 são os pulsos, crescente e decrescente. A chave 4 e 5 aqui seriam o valor de reset e load. Então aqui, no caso, é o load, chave 4, e chave 5 é o reset, ou seja, vai zerar o contador e aqui vai carregar o valor máximo no contador. Então aqui eu vou aproximar a câmera, acho na tela para vocês conseguirem enxergar melhor. Quando eu for modificando. Então agora eu vou ligar. Liguei, Enable do nosso bloco 3. Por exemplo, aqui eu vou dar um pulso. Coloquei 20 do nosso contador aqui no final. Então vocês estão vendo aqui que está acusando a luz de cheio e está aqui embaixo em 20. Então agora eu posso ir dando pulsos aqui para decrementando. 18, 17, 16, enfim. Vou dando pulsos na chave. Eu vou ir até a 0. Zero. Está lá o alarme vazio. Então é isso aí. Então agora eu posso ir subindo o meu contador. Ó, vou chegar até o limite 20. Cheio. Então, é isso daí. Eu zerei ele. Então é um programa bem simples, tá? Eu só queria mostrar para vocês as diferenças dos 3 blocos, dos 2 distintos e dos 2 ao mesmo tempo, ou seja, então a gente sabe que aí a variável de controle envolvida no bloco up down, ou seja, crescente e decrescente, é a mesma. Então quando a gente for dando pulso para incrementar ou decrementar, a gente vai estar sempre movimentando a mesma variável. Então você tem que ter isso aí em mente. Quando é a mesma variável envolvida, você pode usar os 2 blocos. Quando são variáveis que você quer distintas de controle, então você tem que usar separadamente os blocos. Então tá, galera, espero que vocês tenham curtido essa aula e
Um grande abraço para vocês, espero na próxima aula. Abração, valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham curtido. Foi mais uma dica aí que eu pude deixar para vocês, ou seja, mais uma diferença que a gente podia utilizar, tá, de contadores, ou seja, tinha então 2, 3 formas de utilizar os contadores. A gente pode utilizar contador crescente sozinho, o decrescente sozinho, ou a gente pode fazer uma analogia aí, um bloco, como a gente fez na aula de hoje, um controle de estoque, que seria utilizado por um sensor, para fazer a contagem aí do estoque, controle, ou seja, quando algum material está entrando e algum material está saindo do nosso estoque, simplesmente para ter um controle mais preciso aí, mas poderia ter outras utilidades. Então, nossa cabeça aí pode ser colocada para funcionar, ou seja, a gente pode implementar isso aqui em várias lógicas, dependendo do que for preciso, tá, do projeto. Então, por isso eu quero mostrar para vocês vários macetes, ou seja, várias utilidades que a gente pode fazer com várias funções do programa, para quando a gente tiver algum projeto mais complexo, a gente saber que a gente pode utilizar um ou outro recurso a nosso favor. Então não se esqueçam, sempre que tiver alguma dúvida aí, deixar algum comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!